Olá, sou o Dr. Marcos Campos. Olá, eu sou a doutora Daniela Ferreira e hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal Rompendo Fronteiras Ortodontia, que é o Ortodontia e Ciência, onde nós vamos comentar artigos de alta relevância na ortodontia. Hoje nós vamos apresentar para você um novo fator preditivo para que você tenha mais sucesso com o MARP no seu consultório. O artigo é Preditores da expansão da sutura palatina mediana através da expansão rápida da maxila assistida por mini parafusos em adultos jovens, um estudo preliminar. Esse artigo foi publicado em 2019 em The Korean Journal of Orthodontics. Este estudo foi conduzido pelo grupo do professor Ki-Jun Lee, que é professor do Departamento de Ortodontia da Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul. O professor Ki-Jun Lee foi o primeiro pesquisador a demonstrar a expansão rápida da maxila assistida por mini parafusos em adultos. A utilização do MARP clássico, que além de apoio em osso, ele apresenta apoio em dentes posteriores, ele apresenta dois efeitos colaterais importantes: a vestibularização desses dentes posteriores e a possibilidade de aparecimento de deiscências ósseas. Além disso, embora ele seja uma ferramenta importante que facilita a disjunção maxilar, ele também está sujeito ao insucesso da abertura da sutura quando aplicado em pacientes adultos. Então, nesse contexto, é importante que a gente tenha em mãos fatores que permitam prever o sucesso da técnica já na fase de planejamento. Sim, e até este presente estudo não havia nenhum outro estudo que avaliavam esses fatores preditores de sucesso em pacientes adultos jovens. Então, o objetivo desse estudo foi justamente determinar os fatores preditivos da abertura da sutura palatina com MARP em adultos jovens. E foram analisadas as seguintes variáveis: idade, comprimento e profundidade do palato, padrão esquelético vertical, classificação esquelética antero-posterior, estágio de maturação da sutura palatina e taxa da densidade óssea da sutura palatina. Para este estudo, foram selecionados 31 pacientes tratados no Hospital Universitário de Yonsei entre os anos de 2016 e 2017, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: idade acima de 18 anos, que seriam os adultos jovens, com boa higiene oral e que não apresentassem doenças sistêmicas ou má formação congênita do crânio. Para a realização do estudo, foram comparados exames tomográficos e radiográficos pré e pós a instalação do MARP. Na tabela 4, dentre os fatores analisados, o fator que mais teve relevância no resultado da abertura da sutura palatina foi o estágio de maturação óssea. Dentre os pacientes analisados, aqueles que estavam no estágio mais precoce de maturação óssea obtiveram maior sucesso na disjunção da sutura, enquanto que os pacientes que estavam em fases finais da maturação óssea apresentaram maiores taxas de insucesso. Agora vamos aos dados da tabela 3. Nós vamos nos ater a duas variáveis dessa tabela, que é a idade e comprimento do palato. Idade, já estudos anteriores havia já corroborado esse dado, que quanto maior a idade, mais difícil de abrir a sutura palatina. Agora, em relação ao comprimento do palato, isso é um dado novo, é um fator preditivo novo. Quanto maior o comprimento do palato, menor a chance de abertura da sutura palatina. Concluindo, para MARP em adultos jovens, a idade, o comprimento do palato e a fase da maturação óssea são importantes para a abertura ou não da sutura palatina, mas não a taxa da densidade óssea da sutura palatina. Esse fator não teve correlação. Os autores afirmam que a inclusão de um fator de predição a mais, além de observar apenas a idade, que é o corriqueiro no nosso dia a dia, dobra o poder de predição da abertura da sutura palatina com o MARP. Inclusive, neste trecho aqui do artigo, os autores falam que o comprimento do palato pode ser facilmente mensurado através da cefalometria. Portanto, a possibilidade de abertura pode ser facilmente predita usando apenas a idade e o comprimento do palato, antes de pedir uma tomografia computadorizada. Esse novo parâmetro, comprimento do palato, ele é definido pelos autores como a distância entre a espinha nasal posterior até o forame incisivo. Esse exame é uma tomografia, mas os autores afirmam no artigo que essa medida também pode ser obtida através da cefalometria lateral. Nós vemos aqui, numa cefalometria lateral, uma teleradiografia lateral,
é que essa mesma medida pode ser obtida facilmente, né, da distância do forame até a espinha nasal posterior. Vamos fazer um resumo. Vamos lá. Bom, gente, esse artigo então demonstrou um novo fator preditivo da abertura da sutura palatina com MARP em pacientes adultos jovens, que foi o comprimento do palato. Inclusive, o que ajuda a explicar a importância desse novo fator é que a ossificação da sutura maxilar ela acontece de posterior para anterior, como já reportado por outros autores como Persson e o Tyler. Então, quanto maior o comprimento da maxila, você vai ter um maior comprimento da faixa que já está ossificada, então justificando aí a maior facilidade de abertura ou não da sutura. O que é muito interessante é que esse é um exame muito fácil, né? Um dado muito fácil de ser obtido através da cefalometria lateral, que é um exame rotineiro na clínica de ortodontia, né? Exato, e com dois fatores, ou seja, idade mais o comprimento da maxila que você obtém desses exames padrões que a gente sempre pede, você aumenta a acurácia, né? Lembra que no artigo os autores apontam que você tem dois fatores preditivos, você aumenta muito a acurácia aí da sua triagem entre o paciente para o MARP ou não. Então, isso torna ele um fator fundamental na hora do planejamento do caso. Com certeza. Né? Para fechar os comentários de hoje, os 3 fatores de predição mais importantes para prever o sucesso da abertura da sutura palatina com MARP são idade, fase de maturação óssea e comprimento do palato. Exato. Como você já tem 2 fatores na mão antes de pedir a tomografia computadorizada, fica fácil de você triar ali instantaneamente se o paciente é um bom candidato para MARP ou não. Além da questão do custo, que para alguns pacientes, talvez se você não fosse pedir a tomografia, ele já não vai precisar passar pela tomografia para você descobrir, por exemplo, a fase da maturação óssea que aquela sutura se encontra. Você já tem os 2 fatores preditivos ali na mão. Exato, e fora a exposição desnecessária à radiação. Com certeza. É outro fator. Ficamos por aqui. Até o próximo artigo.